Paz de Alcha, irmãos. Começando a esquentar motores, em nome de Papai Alcha. Nós vimos lá ontem que a inspiração ao temor, a inspiração. E eu queria aqui parabenizar o irmão Edcleito, que teve a inspiração de fazer o desafio Kids. Eu vou falar com os irmãos, é algo assim, muito bom. Ontem, depois da ministração, fui para casa e eu comecei a ouvir. Nossa, irmãos, fiquei tão alegre, entende? Porque temos que ensinar a criancinha desde pequena, porque um dia ela vai se tornar o quê? Ancião, uma pessoa já de idade, e ela não vai esquecer. Tem que começar desde pequeno. E essa inspiração que o irmão teve foi devido que uma parte do espírito, do temor que está sendo compartilhado. Assim também os demais irmãos que faz o inculcar, que faz os desafios para os irmãos. Isso é que? Inspiração. E essa inspiração vem do temor que está sendo compartilhado conosco. Nós vemos a necessidade de ensinar os pequeninos. A necessidade, irmão, é algo muito sério. Nós não tivemos a oportunidade que eles estão tendo nessa terra. Eles estão tendo a oportunidade de aprender desde criança. Nós não tivemos essa oportunidade. Mas eles estavam conosco, cuidando, atento. Então eu falo para os irmãos dar valor. Ontem eu ouvi o áudio dos desafios das criancinhas. Queria falar com as criancinhas assim, que eu estou muito alegre, irmãos. Nossa, acabou a ministração, fiquei a madrugada ouvindo. Possa ser que eu fiquei sem ouvir alguma, mas muito pouco. Ouvi quase todos, irmãos. Por quê? É muito gratificante. Nossa, eu fiquei tão feliz. E foi uma inspiração que o irmão teve. Ele chegou assim, tão alegre, querendo compartilhar essa ideia que ele teve. E foi uma ideia muito boa mesmo. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra. Para nós estar lendo uma palavra muito importante na Bíblia, King James, lá em Provérbios. Aonde que fala a criança, ensina o caminho à criança. É Provérbios 20. Algum irmão lembra? Posso ler, irmão? 22:6. Provérbios 22:6 fala assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso,
não se desviará dele. E é fundamental, irmão. Eu falei assim, ó, não é idoso. É. Os irmãos têm que sempre lembrar disso. Ancião. Porque ali é um link. Ainda quando for ancião, não desviará dele. Tem que sempre lembrar. For ancião, vamos ler novamente. Ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando for ancião, não se desviará dele. É igual o papai nos ensinou, que faz o link com o ancião Do final dos tempos. do final dos tempos. E apontando também para as criancinhas que hoje se encontram em nosso meio, conosco. É necessário encucar na cabecinha delas. Então essa ideia, essa inspiração que os irmãos teve de fazer o Desafio Kids é fundamental, é necessário, irmão. Nós temos que dar valor, porque Yao, ele fala e instrui através da igreja. Por isso que faz, se tivesse amamentado no seio de minha mãe, te introduziria. Então mostrando a condição de tal que dando valor cada palavra que saiu de Filadélfia, cada instrução. E eu falo para os irmãos ontem ouvindo, os amados irmãos, instruindo as criancinhas respondendo. E isso é fundamental, é necessário para que elas possam compreender e não se desviar, nem aqui, nem lá em cima do caminho. Assim seja, irmãos. A paz do papai Yahshua Mashiach seja com os irmãos. Passa a palavra para o papai. A paz de Yahshua, meus irmãos. Irmãos, paz de Yahshua. É importante a gente lembrar, né? Porque papai nos trouxe o entendimento. E se a gente recebeu instrução do papai, devemos andar nessa instrução, sempre. Lembrando que ancião significa pessoa sábia e idosa. Sábia e idosa. Pessoa sábia e idosa. Não é pelo cabelo branco ou barba branca que a pessoa se demonstra sábia. São pelos frutos, né? Então sempre é os frutos que vão mostrar. Então, quando falo ancião, é um cargo na igreja também, que a gente restaurou, né? Não é pastor, não é presbítero, não é bispo, né? Tudo isso aí é babilônico. Nos primórdios da igreja é chamado de ancião, por isso que faz link no final dos tempos ali a visão de Yaohana. Yaohana viu ali os 24 tronos dos anciãos, né? Porque aqueles que conduziram muito bem a igreja de Yao, e é por isso que eles são honrados. É tirado dos principados, presta atenção, é tirado dos principados das coroas e colocado na cabeça deles. E colocado na cabeça deles. Ele quer falar de todo jeito. Então, como não consegue... Então, irmãos, é colocado na cabeça dele o quê? A coroa dos principados. E é a forma de honrá-los. Pode falar, minha irmã. Mas já chegou passando mal, minha irmã? O que houve? Insulina? Esqueceu de tomar, minha irmã? Porque insulina é insulina, não tem substituto. Não compra não. Insulina tem que pegar. Papai, você quer que eu vou lá na casa dela buscar de novo? Mora longe? Isso é inclusive. A gente mostra rapidinho. Ah não, irmão, muito longe. Não resolve. Não se compra insulina em farmácia, né? Quer dizer, compra, mas não é toda farmácia que tem. Os irmãos
Hã? Como é que faz, minha irmã? Quer tomar um metformina? Você tem metformina? Trouxe na bolsa? Minha irmã, eu sei, mas a metformina, quando não tem insulina, a gente quebra o galho, né? Irmãos, é muito... Oi. Não, de moto não. Não, cada um, irmãos, tem que ter o zelo com si próprio, com o seu tabernáculo, entendeu? Cada um tem que ter o cuidado com o seu tabernáculo. O que é o seu tabernáculo? É o seu corpo. Não, meu irmão, já falei que não. Vocês vieram para receber a palavra de Yahweh, e é a palavra de Yahweh que vocês vão ter. Entendeu? Se a gente conseguir, por diversos motivos, desviar a atenção dos demais irmãos, os irmãos precisam se alimentar. Irmão Isalino, a sua esposa faz uso de insulina? Não, eu acho que não. Olha se ela tem metformina. Então, meus irmãos, eu peço encarecidamente, cuida do teu tabernáculo, cuida do teu corpo. Cuida do teu corpo. Cuida do teu corpo. Eu fico recebendo lá, eu fico impressionado com isso, aproveitando aqui então a exortação, fico recebendo. Irmão, faz aí para mim a receita de amoxicilina. Irmão, você tem que procurar o posto, tem que procurar o médico, tem que consultar. Você não é médico para falar, eu tenho que tomar insulina. Ah, me dá isso, me dá aquilo, faz a receita. Irmãos, o posto de saúde é de graça. O serviço de saúde pública é de graça. A minha missão maior é ensinar para vocês o caminho da redenção. É vocês serem esclarecidos. Se eu tiver que desviar a minha atenção naquilo que é o mais importante, eu deixo de fazer bem aquilo que eu fui enviado. Eu recebo toda hora o WhatsApp, faz isso, faz aquilo. Eu falo, agora eu estou tendo que falar assim, vai procurar o posto. Você não fez medicina para se automedicar. Pode dar 2 para ela. Então, olha só. Cada um cuida do seu tabernáculo. O que é o tabernáculo? É o seu corpo. Ali habita o Espírito de Yahweh. Você que está sendo esclarecido pela verdade no final dos tempos, habita em você o Espírito de Yahweh. Esses que estão em denominações, habita o Espírito de Jesus Emanuel, o anti-Machia. Mas você que está sendo esclarecido para a restauração da igreja no final dos tempos, habita o Espírito de Yahweh. E você tem que cuidar do seu tabernáculo. Então, no nome de Yahweh, os irmãos têm que ter sabedoria. Está doente? Vai no posto. Se o posto não estivesse fornecendo atendimento, aí a gente ia procurar dar o atendimento aqui. Mas como existe uma saúde pública no Brasil, é para não desviar a minha atenção naquilo que é o mais importante. Ok, meus irmãos? Então, cuida do seu tabernáculo. Cuida. Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Esse hormônio, ele mostra que a célula do teu pâncreas morreu. Então você toma insulina hoje de laboratório, porque o seu pâncreas, aquelas células morreram.
Aí você tem que tomar a insulina, como sendo aquilo indispensável para a sua sobrevivência. Antigamente se fazia insulina, era do pâncreas de porco. Era do porco que tirava insulina. Hoje, por causa da tecnologia, se faz insulina em laboratório. Então, muitas vezes eu recebo lá a pessoa e falo assim, então eu vou tomar aqui insulina e depois eu paro de tomar, porque já regularizou a glicemia. Você para de tomar, para de controlar a sua glicemia, porque a célula do seu pâncreas morreu. Ou parte morreu e uma pequena parte ainda produz, só que produz em quantidade insuficiente. Né? Igual o irmão Paulo. O irmão Paulo chegou aqui também derrubado, né, irmão Paulo? Com glicemia de 450. Agora, quanto que você está, meu irmão? Aí, tá vendo? Chegou aqui estragado. Mas foi obediente. Foi obediente. Colocando a glicemia e não fazendo abuso do alimentar. Como é que está a sua disposição agora, meu irmão? Totalmente diferente, completamente. Muito bem. Ele chegou, estava mal. A feição dele estava ruim. Cadê o irmão Donizete? Não é mesmo, irmão? Ele não estava ruim? E agora sim, agora antes ele estava se queixando, inclusive, de concentração. Pode trocar. Então, meus irmãos, a gente vai fazer um pequeno invocar, mas depois que o Levi voltar, vai ser trocado ali, fraldinha, né? E a gente, enquanto isso, vai aquecendo os motores. Eu mandei no grupo ontem a respeito de uma irmã que estava no nosso meio, e isso é notório. Como que a pessoa ela logo se manifesta pelo fruto que ela produz. Manifesta pelo fruto. Eu coloquei lá um áudio. Aí, qual que é o fruto? O fruto, quando vocês estão vindo aqui para Belo Horizonte, primeira coisa que vocês estão sendo feito em você é a lapidação da pedra. Lapidar significa cortar. Cortou a pedra. Cortou a pedra. E vai cortando a pedra, tirando lasca. Lapidar é tirar lasca. Vai cortando. É a representação de quê? Cortando as arestas da tua vida. Cortando na carne as arestas, né? A pessoa muitas vezes orgulhosa, eu fiz, eu aconteço, eu não dependo de cesta básica. Todo mundo que faz isso vai ser colocado no pó, vai depender sim, vai depender dos outros. Toda pessoa orgulhosa vai ser amassada, sempre vai ser assim. A pessoa que, eu nunca devi, eu nunca comprei fiado, vai comprar fiado e vai dever. Para mostrar que os orgulhosos são o quê? Humilhados. Essa é a lei de Iau. Porque Iau quer filhos humildes. E não presunçosos e orgulhosos. Por quê? Porque o mestre é humilde. Se estão sendo moldados nele, todos têm que ser humildes, como o mestre é. Então, quando a gente vê a fala da irmã, mostra o orgulho, e ela falando assim, eu nunca fui, eu mandei só um áudio para vocês ouvirem, não mandei os outros para poupar vocês, para vocês não ficarem muito irados. Porque eu ouço só um pouco, para não ficar muito irado. Então, o irmão Bruno me mandou vários, eu só ouvi 1, 2. 1, 2 eu já fiquei muito irado. Então, não pensa que
a pessoa vindo para cá, eu vou ficar passando a mão na cabecinha, ô coitadinha, ô coitadinha. Não, vai ser trabalhado, cortado na carne, para ser lapidado, para que a luz de algo possa brilhar dentro de você. E aí a pessoa, quando está sendo tratada, aí ela fala assim, nunca fui humilhada assim na minha vida. Você que não sabe quanto que ainda vai ser. Porque se o pai foi humilhado, se o pai foi tratado, se o pai foi ignorado, se o pai foi rejeitado, se o pai foi moído, não pense que você vai ser poupado. Então, eu ouço o áudio, eu fico vendo assim, alguém conversou com ela, falando que uma irmã que estava no nosso meio, que foi hospitalizada, e eu não fui visitar. Eu imaginei assim, será que está falando da irmã Rosária? Que eu fui correndo lá, orar por ela, quando ela estava no UPA, centro. E à noite, larguei tudo para ir lá orar por ela. E depois, pus a incumbência dos irmãos estarem visitando ela. Por quê? Porque é isso que é corpo. Corpo é muitos membros do mesmo corpo. Então, quando um membro do corpo está visitando, é como se eu estivesse visitando. É como se Al estivesse visitando. E algum que falou aqui que eu não visitei, conversando com ela, porque ela não ia inventar isso. Então, esse que está conversando, fiado, porque isso é fofoca e fiado, injusta, e Al vai ter contigo. E Al vai ter contigo. Não pense que você vai ficar fazendo fofoca mentirosa e vai escapar da punição. Ela não tirou isso da cabeça dela. Algum aqui, ó, que se faz amigo, mas é traiçoeiro tanto quanto. Vai ser tratado por Ial. Não pensa que tá escondidinho aí. Ah, eu falei, mas eu vou ficar quietinho. Ninguém vai saber. Ial sabe e ele vai tratar com você. Porque você fez injustiça comigo. Você fez injustiça comigo. Fui visitar e incumbi os irmãos de estarem visitando. Por quê? Porque corpo do Machia é isso. Muitos membros. E os membros têm que trabalhar. Cada um numa função. Tá achando que tudo fica nas minhas costas? Por isso, a cabeça faz tudo. Cabeça também tem pé, tem mão. Cabeça tem pé e tem mão. Mas não é a cabeça. Incumbe, dá a ordem. A cabeça dá a ordem. Braço, levanta. O braço levanta. A cabeça dá a ordem. Pé, anda. O pé anda. Não é a cabeça que faz, mas ela dá ordem para alguém fazer. Sua cabeça dá ordem para suas mãos. Suas mãos obedecem à sua cabeça. Ou você acha que as mãos, elas definem por elas mesmas? Não, elas recebem ordem da sua cabeça. Você que está comandando. Então o corpo do Machia é feito por uma cabeça com muitos membros. E os membros do corpo, elas trabalham em benefício do corpo. E eu fiquei muito irritado quando eu ouvi isso. Por ser injusto. Agir com injustiça. E esse que disseminou isso, ó, vai estudar a palavra de Iá, ao invés de conversar fiado. E ali tem cadeiras sobrando? Aqui, irmãos, tem cadeira sobrando aqui, ó. Pode vir mais para perto. Quem senta nos últimos lugares aí, ó, eu chamo para perto. Quem senta nos últimos lugares, eu chamo para onde? Para perto. Porque foi o quê? Foi humilde.
Então, como eu falei com os irmãos, amor não é passar a mão na cabeça, tá, irmãos? A palavra fala que eu disciplino a todos quanto recebo como filhos. Eu disciplino a todos quanto eu amo. Disciplinar é passar a mão na cabeça? Quem que passa a mão na cabeça? Lúcifer, Satanás. Ele passa a mão na cabeça dos seus filhos e não disciplina, deixa eles fazer o que tudo quanto é coisa errada e não chama a atenção deles. Você não vai encontrar isso aqui. Tiver fazendo as coisas certas, vocês vão ser honrados, mas se tiver fazendo coisa errada, vai ser disciplinado. E vai ser disciplinado com todo zelo. Esse é o cuidado de Yahweh. No nome de Yahweh. Então, muito cuidado com a sua língua. Porque a língua fala que o coração está cheio. E a gente vê o rancor daquela irmã. O rancor, por quê? Porque estava sendo disciplinada. E muitas pessoas, quando está sendo lapidada ali, a pedra está sendo lapidada, cortada nas arestas, não gosta. Acha ruim, porque dói mesmo, dói. E é para doer mesmo. É igual a gente fala de injeção lá no posto, né? A criança fala, mas não quer tomar injeção. Mas não tem outro jeito, vai ter que tomar. É pro seu bem, vai doer agora, mas vai gerar um benefício para você depois. Na hora dói, toda disciplina na hora dói, depois gera um benefício futuro. Ok? No nome de Yahweh, nós vamos invocar Papai e vamos crescer um pouco mais em graça e conhecimento. No nome de Yahweh. Aí, ó, nas denominações funciona assim, ó. A pessoa, ela paga suborno. Eu já vi isso muito. Sabe o que é pagar suborno para pastor? É fazer coisa errada, adultera, prostitui, e vai lá, paga um dízimo, dá uma oferta alta. E ainda, o pastor ainda coloca sentar lá em cima. Sobe aqui, senta aqui. Isso é o pagar suborno. É o que o administrador infiel permite que os seus filhos façam. Recebe suborno. Essa é a característica da injustiça nessa terra. Uma pessoa faz errado e paga suborno e é liberada. Assim também com as coisas espirituais. Quem nunca ouviu falar aí? Quantos e quantos? Eu me lembro de um rapaz que eu conheci na minha vida. Não vale a pena falar o nome, mas ele falava assim, que o pai dele, ele era diácono, né, numa denominação. E ele era diácono e pegava, para não falar coisa pior, as irmãzinhas. E eu falo assim, falei com ele, você não tem vergonha de falar uma coisa dessa? Eu teria vergonha de ter um parente e você ter coragem de falar uma coisa dessa. Essa é a total falta de temor a Yahweh. A total falta de temor a Yahweh. Brincar com as coisas de Yahweh mostra claramente aqueles dois filhos de Eli. Como chama os dois filhos de Eli? Irmã Maria Betânia. Hofni e Finéias, parabéns. Hofni e Finéias, que prostituía com as mulheres na porta da tenda do encontro, o tabernáculo de Yahweh. E isso está cheio aí. Por isso a palavra fala, procurei entre os homens, mas não encontrei nenhum. Entre 1000 homens encontrei apenas um.
Então, quando faz isso, esse link, faz o link lá. Yalhana, estou chorando. Yalhana, tadinho, né? Tadinho do Yalhana. Então vamos consolar ele. Por que ele estava chorando? Irmã Tamires. Por que Yalhana estava chorando? Primeiro você tem que saber quem que é Yalhana, né? Quem que é Yalhana que eu estou falando? Hã? Fala mais alto. Judá. Ô, tadinha, você está mais por fora. Pergunta pro seu esposo aí. Tá estudando nada, né, minha irmã? Yalhana é Judá, Yalhana é João. Até hoje você não sabe? Yalhana que eu falo ali, que vai consolar, que está chorando, que vai ser consolado, é no livro de Apocalipse, o escritor ali inspirado pelo Espírito, que escreveu o Apocalipse. Yalhana é o nome de João, o nome israelita. Está muito perdida, né, minha irmã? Parou de estudar? Como é que você não sabe quem que é Yalhana? Toda hora você vê Yalhana, 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 e não sabe que fala que Yalhana é Judá. Presta atenção, irmãos. Presta atenção que alimento você está comendo. E você, irmão, cuida da sua esposa. Ensina ela. Senta com ela. Vê as dúvidas dela. Esclarece as dúvidas dela. Porque você, como marido, é cobrado pela sua esposa. Eu sou cobrado pela minha esposa. Eu tenho que dar o alimento para minha esposa. Eu tenho que cuidar da minha esposa. Eu tenho que orientar a minha esposa. Eu tenho que sanar as dúvidas da minha esposa. Isso quando a esposa é de Yal. Quando a esposa é de Yal. Então, meus irmãos, você vê como é que Yal faz, né? Foi lá na irmãzinha, no básico do básico, quando alguém vai perguntar isso. Mas Yal, que sonda os corações, está vendo ali que não está atualizada nem um pouco com a mensagem. Então, Yalhana, nós temos, Yalhana é o nome que foi colocado em Babilônia, João. Nós temos Yalhana, o batizador, que é chamado de João Batista, e tem o Yalhana, apóstolo, que foi inspirado para escrever o Apocalipse, que significa revelação. Então ali, quando você está lendo, você vai ver que tem Yalhana, ele olha e não encontra ninguém que é digno. Ninguém que é digno. Abre aquela passagem que você gosta tanto. Procurei entre os homens. Eclesiastes 7:28. Eclesiastes 7:28. Qual que é a melhor tradução? Se eu não me engano, é na King James. Isso, na King James. Eclesiastes 7:28. Qual que é? Eclesiastes 7:21. Vamos ver qual das duas traduções é melhor. Qual? A Yal-Shalom não tá boa, não. Não. Eu lembro que o irmão Bruno falou da tradução melhor, acho que era na King James mesmo. Então, King James. Provérbios. Eclesiastes. Perdão. Eclesiastes 7:28.
irmão Bruno vai ler aqui para nós. Fique em pé. Vai de alto, irmãos. Bíblia King James 7:28 fala assim, ó. Sim, durante essa minha busca, ainda inconclusa, entre 1000 homens, encontrei apenas um que considero justo. Todavia, entre as mulheres, não achei uma sequer. Faz o link com o Apocalipse agora. E a Hannah lá chorava. Apocalipse 5. 4, versículo 5 e 6. Apocalipse 5. Apocalipse 5. Vamos pegar aqui. No 4. Vamos pegar aqui no 2. Apocalipse 5, 2. Fala assim: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Eu chorava muito, e ao Hannah, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciões... Aqui, vamos corrigir esse aqui. Vamos corrigir aqui, não é fosse digno de olhar para o livro, não. Isso. Não fosse digno de ler o que estava escrito. Exatamente. Corrigindo isso. Vamos ler aqui, ó. No 3. No entanto, não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir ou, ao menos, ler o livro. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de ler. Então um dos anciões consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Ialta, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Quem que é a raiz de Davi? Ial visível. Tá? Quem que é a raiz? Então tá mostrando aqui, ó. Ial visível. Tá? Ial visível. Ele venceu. Entendeu? Ial visível, ele venceu. Mas quem, quando fala Ial visível, fala também do herdeiro. Por quê? Porque tudo que o pai tem, o filho, quando herda, recebe também. Recebe os títulos, recebe o nome, né? Recebe as propriedades, recebe os servos, etc. Então, quando ele é menor, aí o irmão Bruno perguntou: por que fala é menor? E você perguntou para quem, irmão? Pro irmão. A irmã Diene. Cadê a irmã Diene? Não. Foi não? Foi não, foi pro irmão. Foi para você, irmã? Perguntou para você também? Mas quem foi antes? Foi pro irmão Bento. Irmão Bento. Por que quando fala, quando o herdeiro é menor? Estava lá, irmão, mas não aprendeu. Né? Foi perguntado para você. Você ouviu a resposta, mas não aprendeu. Não guardou, não reteve. Irmã Diene, quando fala, acho que é a irmã Diene que respondeu. Quem que é? Como é que fala? Presta atenção, irmão, presta atenção nela. O quando? Por que fala o herdeiro ser menor? Aí eu falei que ele era referente, né, ao grão de mostarda, vai se tornar uma grande árvore. Isso. E a gente também lembra de Micaial. Micaial é o menor dos irmãos. É o menor. Enquanto ele está na condição de Micaial, ele está
aguardando o tempo estabelecido pelo seu pai para herdar a herança. E como Micaial, o pequeno grão de mostarda, ele não é diferenciado. Ele sofre o que todo servo sofre. Ele se decepciona como todo servo, todo escravo decepciona. Ele passa necessidade, ele passa fome. Passou, né? Não na tempo de vacas gordas, mas já passou. Durante essa caminhada, ele entristece e ele chora. Ou seja, ele não é privilegiado em nada, porque é tratado como um escravo. Entendeu? Enquanto o herdeiro estiver na condição de Micaial, ele não é beneficiado em nada. Tudo para ele é difícil, como é difícil para todos os escravos. Entendeu? Mas, até o tempo determinado pelo seu pai. Até o tempo determinado pelo seu pai. Quando o pai determinou um tempo para isso acabar. Agora volta ali só para a gente invocar. Da onde que eu parti para mostrar isso? Que era Johanna. Da herança de Apocalipse 5. Ah, tá. Eu estava no Yalhana. Eu estava no Yalhana. Olha só. Yalhana estava chorando. E ele não via ninguém na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, que fosse digno. Aí eu já ensinei para vocês que não procurou direito. O herdeiro é digno. E é por isso que ele recebe a herança. Porque se ele fosse indigno, o pai não ia dar a herança para ele. Ia dar? O pai que é justo, Toninho, o pai que é justo iria dar a herança para ele? Não. Se o pai que é justo deu a herança para ele, é porque ele é justo para receber a herança do pai. Porque já passou nas provas, nos testes, nas avaliações. Por isso que eu falei lá em Yalhana, olha, eu não vi ninguém na terra, no lugar nenhum. Aí eu já falei com os irmãos, olha direito, Yalhana. Olha direito. Aí o ancião chegou e falou assim, ô Yalhana, você não olhou direito. Tem um que é digno, que está fazendo o link com Eclesiastes. Nós lemos aqui Eclesiastes. Vamos ler de novo? Os irmãos esquecem rápido, igual o irmão Bento. Já esqueceu de ontem para hoje. Vamos lá. 7:28. 7:28. Vamos lá. Eclesiastes 7:28. Eclesiastes 7:28. Por favor, preste atenção. Eclesiastes 7:28 diz assim, ó. Olha só. Na Bíblia, King James. Irmã Lúcia. Na Bíblia, King James. Assim seja. Tá bem. Que eu não tomei meu antialérgico hoje. Mas isso eu posso suportar. Eu não posso suportar e ficar sem uma outra medicação, que é indispensável. Ô filhinha, obrigado. Agora, se eu continuar espirrando, eu vou querer, mas por enquanto ainda não, tá? Eclesiastes 7:28 diz assim, ó. Sim,
durante essa minha busca, olha aqui, durante essa minha busca, ainda inconclusa, entre 1000 homens encontrei apenas um que considero justo. Todavia, entre as mulheres não achei uma sequer. Viu aqui? Então, quando Yaohana procurou, ele não procurou direito. Por quê? Porque o escritor de Eclesiastes, quem foi o escritor de Eclesiastes, irmão Caleb? Salomão. E quando Salomão escreveu Eclesiastes, quem inspirou ele? O espírito de Yahweh. Tá? É o espírito de Yahweh que inspirou Salomão. Então ele fala já apontando para o final dos tempos. Tanto que no final dos tempos, o ancião veio consolar ele. O que é a função a principal chamada? Olha só. Eu já ensinei isso para vocês. Irmão Jonathan. Qual é, dentre várias, a função do Espírito dentro de um tabernáculo? Cadê o meu? O meu já tá. Queria instruir, consolar. Isso, instruir, consolar. Exortar também, dentro da posição. Exortar. Ele exorta mesmo. Trazer paz. Paz interior. Paz. O quê? Paz interior. Então, quando nós vemos o conselheiro é aquele que aconselha. Eu já falei que uma das funções do Espírito é aconselhar. Por quê? Falou lá com Caim. O Espírito habitava em Caim. Mesmo sendo um filho da serpente. Porque todos os seres celestiais um dia já foram habitados pelo Espírito. Até que se encontrou maldade. E aí quando encontra maldade, ele faz o quê? Ele aconselha para ver se há arrependimento. Ele aconselha. Falou com Caim o quê? Olha, eu estou vendo seus pensamentos. Você está pensando mal do teu irmão. Você está com inveja do teu irmão. É necessário que você tire esses pensamentos. Não dê trela. Não feche essa porta. É o link ali, ó. Com essa que saiu do nosso meio. O Espírito falou, ó, limpa teu coração, limpa teus pensamentos. Não fica pensando mal dos teus irmãos. Mas a pessoa que tem o quê? A decisão é dela, é da alma. A decisão é dela. Por isso que fala, ó, a raiz de amargura, não deixa ela enraizar dentro de você. Pega, arranca ela pela raiz e joga fora. Joga fora do seu íntimo, do seu ser. Se ela enraizar, aí você está frito. Vai gerar o quê? Câncer. Câncer é a característica. Não é só câncer. Gastrite, várias outras doenças. Mas o câncer é quando realmente a raiz foi funda. Raiz de amargura. Então, aí o Espírito aconselhou Caim. Ó, o pecado está batendo na tua porta. Mas compete a você rejeitar, não abrir.
Mas ele abriu e concebeu o pecado. Matou o seu irmão Abel. Ok? Então, dentre eles, o Espírito, ele aconselha. Mas ele não toma as rédeas do corpo. Por quê? Porque o corpo está no domínio da alma. A não ser que a alma dê espaço para o Espírito. E é isso que está em Gálatas capítulo 5, falando assim, ó. Se você viver pelo Espírito, você vai gerar esses frutos. Na realidade, um fruto, né? Apontando para o Filho. Porque o fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e vai assim por diante. Mas quando você vê que a carne está dominando, aí vem o que? Intriga, facção, né? Facção, quer dizer, fazer panelinha, contenda, lançando um contra o outro, acusando outros, né? Aí aí vai falando, prostituição, feitiçaria, aí vai lá, tudo quanto é tipo de coisas abomináveis. E é por isso que eu falo, é pelas atitudes você vai ver que árvore é essa. É uma árvore carnal ou é uma árvore espiritual? Então, aí nós lembramos da passagem em Alcha. O menino nos nasceu. É em Alcha? O menino nos nasceu. Uma criança nos foi e o seu nome será um maravilhoso conselheiro. Um maravilhoso conselheiro, fazendo link com o Espírito. Maravilhoso conselheiro. O que mais? E ao forte. Pai eterno. Príncipe da paz. Uai, peraí. Um príncipe é pai? Viu aqui? Viu aqui? Nasceu como príncipe, para depois se tornar rei. É o link. Um homem de nobre origem partiu por uma terra longínqua, assim, a fim de ser investido na realeza e voltar como rei. Nasceu como príncipe. Enquanto ele está na terra, é um paz. É uma paz. Enquanto está na terra, é uma paz. Então, se levanta Micael, o grande príncipe. Enquanto ele está na terra, a terra tem paz. Por quê? Porque ele retém a manifestação do anti-Mashiach. Porque, claro, né? Para que o anti-Mashiach se revele, ele tem que ficar endemoniado. Para alguém se manifestar, tem que ficar. Aí é a hora que Satanás é derrubado e Emanuel vem para ser o quê? O seu trono, seu cavalo, seu trono. E ele assenta sobre ele. E ali o anti-Mashiach se manifesta, fica endemoniado, quando o pai dele vem e adentra ele. E é por isso que ele o adora. Se prostra diante dele e fala: olha, estou deixando você que é querubim sentar sobre mim, que sou querubim. Aí o pai dele dá o que para ele? Os reinos da terra. Porque essa foi a condição que Satanás queria fazer com o herdeiro. Se prostra diante de mim, eu te darei os reinos da terra. E ele sabe muito bem que a herança fora do tempo é maldição. É gostoso compreender? Entendeu, irmã Tamires? Como é gostoso compreender. Compreender o certo, o correto, o que está sendo direitinho. E não ficar com a cabeça assim, ó, totalmente
desconectada, porque não conhece os princípios básicos. Quando você conhece o princípio básico daquilo que já foi ensinado, que ainda a gente era o quê? Criancinha, a gente não podia adentrar em coisas mais profundas. Mas agora, como Shaul Paulo, pelo Espírito, falou lá atrás, ele falou, eu queria adentrar em coisas mais profundas, no entanto, eu tenho que voltar na base, porque eu estou tratando com vocês, na hora que vocês já eram para ser mestres, eu estou tendo que voltar e conversar com vocês como criancinhas. E é por isso que eu falo com vocês, a condição de criancinha vai ter que ficar aqui na terra para amadurecer. Porque os frutos que vão subir da figueira, hoje vocês vão entender isso, logo depois de invocar. Você vai entender por que o ancião cuida da figueira e não da vinha. Continuando a ministração. Então, aí você fala assim, só os figos que amadureceram primeiro poderão subir. E é por isso que eu tenho me esforçado tanto com vocês, para vocês amadurecerem. Não é ficar ainda criança confundindo Yalda com Yalhan. Tem como. Confundir Yalda com Yalhan é confundir Yalcha com Lúcifer. É igual a gente já falou a respeito ali do mensageiro de Sardes. Se ele fosse subir lá no arrebatamento que ele programou, ia chegar lá em cima, encontrar no templo aquela belezura de Lúcifer, né? Aquela belezura. E aí se prostrar aos pés dele e falar, ô Yalcha. É ou não é? É, ué. Porque ele mesmo não entende que quem está lá em cima é o administrador infiel e não Yalcha. Irmão Leandro, tá dando pra ouvir aí? Irmã Michele. Irmã Tamis, o que significa Michele? Hã? Ah, agora sim. Agora sim. Né? Acordou. Assim seja. No nome de Yahshua. Porque isso é amor. Né? Amor é aquilo que Yahweh, ele espera dos seus filhos. Ele quer tanto recompensá-los. Yahweh quer tanto honrá-los. Mas ele tem que fazer conforme a justiça. Né? Ele tem que fazer conforme a justiça. Cadê o bico dele? Pega o bico dele que ele dá uma acalmada. Então, Eu quero andar no chão. então, meus amados irmãos, sempre, como eu falei com os irmãos, tem que prestar atenção. Irmã Marlene, você pode ajudar o irmão Bento, pegar um caderninho. Você, como esposa, é uma ajudadora. Porque quando Yahweh fez Adão, ele prometeu no final dos tempos uma ajudadora fiel. Não é a primeira da terra, é uma celestial. E falou assim, olha, você como ajudadora fiel, ajudadora, você vai pegar, vendo as dificuldades do seu esposo, pega um caderninho, uma caneta, e ele não respondeu a passagem, e depois você fala, por que é chamado menor, enquanto o herdeiro é menor, porque ele é privado da herança.
Aí você vai anotar e depois vai cobrar dele. Fala, vamos revisar aquela pergunta que você não soube responder? Por quê? Porque acontece isso. Depois da ministração de sábado, vem a ministração de domingo e há a prova de novo. Para ver se os irmãos guardaram no coração. Tá? Em nome de Áustria. E isso você que vai anotar para ele. Né? E aí você vai ajudá-lo como ajudadora, no nome de Áustria. Então, no nome de Áustria, meus irmãos, nós vamos fazer o invocar agora. Vamos juntos, vamos ficar de pé.